Olá, vamos falar de investimentos. Então, vamos trazer para vocês aqui uma das empresas mais solicitadas aqui no canal, uma das empresas aí que causa mais turbulência em todo o mercado. Estamos falando aqui da IRB Brasil Resseguros S.A., que teve seu balanço divulgado nesse último dia 9 de março de 2023. E aí um balanço que estava sendo bastante aguardado aí pelo mercado para saber se a IRB está conseguindo se recuperar ou não, enfim, como que está a situação dela, já que está envolta numa série de turbulências aí praticamente desde o ano de 2020. E a IRB, como eu falei para vocês, é solicitada aqui por diversos inscritos, e no caso dessa análise aqui, quem solicitou foi o Maurício Silva. Ô Maurício, que bom ter você conosco. Seja muito bem-vindo, um prazer poder lhe atender, um prazer poder atender a todos vocês. Luiz Ladeira também sempre solicita a IRB aqui, um grande abraço para você, Luiz Ladeira, sucesso sempre para vocês, e caso também vocês queiram outras empresas, é fácil, basta entrar aqui, ó, Canal Silas Negrov, manda a sua sugestão e também aproveita, faça a sua inscrição, dá um like, venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. Inclusive toda essa parte que tem análise de balanço, você também pode aprender de uma forma muito simples, rápida e bastante didática. Basta acessar os nossos cursos lá na Hotmart, na plataforma Hotmart, inclusive aqui no vídeo tem a descrição no link de acesso para a plataforma Hotmart. E aí você vai poder também aprender a fazer todo esse processo de análise e entender como que está a situação de uma empresa, bem como também o curso de Valuation, que também já está disponível na plataforma Hotmart. E será um prazer ter vocês conosco lá na plataforma também. Mas vamos falar um pouco da IRB, até antes de apresentar aqui, que eu trouxe para vocês aqui 5 exercícios, lá desde 2018 até 2022, para a gente ver toda essa base histórica, tudo que vem acontecendo com a IRB, e aproveitei também, já trouxe o do 2022 separado aqui por trimestre também, para a gente acompanhar trimestre por trimestre como que veio o desempenho da IRB nesse último exercício do ano de 2022. Mas antes disso, sempre é bom a gente só ressaltar um pouquinho para você entender o que é a IRB, né? A IRB, na verdade, é uma resseguradora, né? É uma empresa também nessa área de seguros. E a resseguradora, qual é a função de uma resseguradora? Quando você faz seguro numa seguradora, a seguradora ela não fica com risco só para ela repassa parte desse risco para uma resseguradora. E aí, naturalmente, uma parte do prêmio, que é o valor que é pago por esse seguro aí, também é repassado para a resseguradora. Então, é como se a seguradora repartisse parte daquilo que ela faz para a resseguradora. Então, essa é a função de uma resseguradora, repartir os riscos envolvidos dentro das operações voltadas para seguro. Mas vamos contar então a IRB, como que começou toda essa história rapidamente para você entender. Lá em 1939 ela é criada aqui no Brasil pelo governo Getúlio Vargas. Por quê? Porque todos os seguros antes eram feitos com companhias internacionais. E aí, na época do Getúlio Vargas, também optou por ter uma resseguradora brasileira aqui, que ficasse também com as receitas, né, dos prêmios e também com os riscos dos sinistros que pudessem acontecer. No ano de 1960, a IRB passa a ser também um agente regulador de todo esse mercado de seguros aqui. Já na década de 70, ela passa a atuar também no mercado externo, passa também agora a ser uma resseguradora de seguradoras internacionais. No ano de 1996, ela deixa de ser uma empresa só do governo e passa a ser uma empresa de economia mista. Então, consequentemente, ela passa a ser uma sociedade anônima e ter também pessoas não ligadas ao governo ali, né, que não seja do governo, como parte também da sociedade. E aí, na sequência, ela passa a trocar o seu nome. Daí começa a ser chamada de IRB Brasil Resseguros S.A. No ano de 2000, a regulação de todo esse mercado de seguros deixa de ser da IRB, a IRB deixa de ser o agente regulador desse mercado e toda essa regulação passa a ser feita pela SUSEP, Superintendência de Seguros Privados. Então, ela passa a ser apenas uma resseguradora. No ano de 2013, ela é privatizada. Agora o governo deixa de ser sócio da IRB e a IRB agora passa a ser uma empresa totalmente privatizada. No ano de 2017, já totalmente privatizada, abre seu capital e traz diversos acionistas.
E aí, dentro de todo esse controle hoje da EBE, parte desse controle da EBE está com o Bradesco, que tem aproximadamente 15,8% das ações, a Itaú também tem aproximadamente 11,5% das ações da EBE, e o nosso amigo Barsi também tem uma participação na EBE com aproximadamente 2%. Então, são os principais acionistas que acabam controlando a sociedade como um todo. E a EBE, ela passou por uma turbulência, principalmente no ano de 2019, 2020 ali, quando foram detectadas inconsistências contábeis no balanço da EBE, e aí causou toda uma perda de credibilidade, e aí afugentou, né, o acionista da EBE pela falta de confiança que passou a ter na empresa. E a partir desse momento da inconsistência, aí foram registrados diversos prejuízos de operações anteriores a esse período. Operações lá de 2018, 2019, começaram a ser registradas. É como se você abrisse um armário e começasse a tirar os esqueletos que estavam escondidos, e agora você vai ter que colocar esses esqueletos ali no balanço da empresa. E aí começa, então, uma série de prejuízos. E aí, quando, para completar ainda mais a situação, a EBE também teve um volume alto de sinistralidade, principalmente em função da pandemia, o que complicou ainda mais os resultados da empresa. Então, todos esses resultados negativos que a EBE teve vieram de dois caminhos. Primeiro, de registro de prejuízos e de custos de operações anteriores, e também dos custos atuais que haviam crescido. E desde então começa toda uma trajetória da EBE, que passou lá pela troca de comando, e aí passou toda uma trajetória da EBE numa tentativa de se recuperar. E agora, recentemente, no mês de janeiro, fizeram mais um agrupamento de ações, onde 30 ações passaram a valer uma só. Então, consequentemente, o valor das ações que estavam já na casa de centavos, abaixo de R$1, elas foram lá para praticamente R$30 nesse agrupamento aí. Mas para que a gente possa entender, então, como eu falei para vocês, trouxe aqui uma série de balanços para a gente poder ver ano a ano o que vem acontecendo com a EBE, e também agora nesse ano de 2022, trimestre por trimestre, para a gente poder entender o que é a EBE Brasil Resseguros. Então, vamos aos números. Bem, então aqui estamos com as demonstrações contábeis da EBE Brasil Resseguros S.A., e como naturalmente que é uma ação aí que ela passa por muitas turbulências, então vamos examinar mais a fundo aí como que está a situação da empresa, já que saiu o balanço agora do dia 31 de dezembro, então vamos fazer aqui um retrato de 5 anos, aqui pegando uma base histórica bem maior, antes da crise da EBE, durante e agora, como que está a situação da EBE. E além desse retrato aqui dos últimos 5 anos também, vamos fazer um retrato trimestre por trimestre do que foi o ano de 2022 para a EBE Brasil Resseguros. Começando lá pelo ano de 2018, na época lá a EBE era uma empresa de 15 bilhões de reais, e dos 15 bilhões de reais, o capital de giro, o ativo circulante, totalizava 10 bilhões 390, o que era equivalente a 65,2% de todo o seu ativo. A empresa lá no ano de 2018 fechou com 2 bilhões e 600 em caixa e 4 bilhões e 400 em contas a receber. Então esse aqui é o capital de giro da empresa. Naturalmente que ela mantém aqui um realizável a longo prazo, que também são aplicações financeiras de longo prazo, que fazem parte, né, desse total aqui de 4 bilhões e 853 milhões de reais. Chegando em 2019, a empresa agora é de 17 bilhões e 500 e o capital de giro permanece ali na faixa dos 10 bilhões 987, quase 11 bilhões de reais, 62,8% de representatividade. No ano de 2019, que nós observamos aqui uma queda do volume de dinheiro em caixa, que fecha agora com 884 milhões, e um aumento no contas a receber, que vai para 5 bilhões 571 milhões de reais. Chegando em 2020, aí a EBE já é uma empresa de 22 bilhões 720 milhões, então ela vem aqui numa crescente. E o capital de giro dispara para 15 bilhões 423 milhões de reais, o equivalente a 67,9% do seu patrimônio. Melhora significativamente que a posição de caixa com 3 bilhões 866, e aqui praticamente uma estabilidade, um pequeno aumento no contas a receber, que agora totaliza 5 bilhões 764 milhões de reais. Chegando em 2021, a EBE é praticamente estável, 22 bilhões 674 milhões, e o capital de giro diminui um pouquinho, fechando em 13.990. Aumenta mais um pouco aqui o volume de dinheiro em caixa para 4 bilhões, diminui o contas a receber, que agora fecha com 4 bilhões e 105. Chegando agora em dezembro agora de 2022, é praticamente uma estabilidade, que então a empresa desde 2020, ela vem se mantendo aqui na faixa dos 22 bilhões de reais.
e o capital de giro também uma estabilidade aqui com 13.684. Mantém o volume de dinheiro em caixa, 4 bilhões e 100, e diminui mais um pouquinho quanto a receber, que fecha com 3.962. Então, analisando só esses números aqui, a princípio vai tudo bem com a IRB. Quando nós começamos a olhar o passivo, e o passivo da IRB, ele, pela característica da empresa, então o que nós temos aqui? Ao invés de fornecedores, nós vamos ter aqui como grande volume as chamadas provisões técnicas. Aí as outras obrigações e os empréstimos bancários, que no caso da empresa não havia nenhum valor registrado, né, a título de empréstimos bancários. Tínhamos sim aqui uma dívida de longo prazo. Então, uma dívida de curto, uma dívida de longo e a dívida total, 12 bilhões 302, 77,2%. No ano de 2019, a dívida ela vai para 13 bilhões 556 milhões, apesar do crescimento da dívida, ela praticamente estável aqui na faixa de 77%. De tudo que a empresa tem, ela devia 77,5%. No ano de 2020, a dívida agora sobe, ela vai para 18 bilhões 464 milhões, com 81,3% o peso da dívida em relação a todo o ativo da empresa. No ano de 2021, que é um ano bem complicado para a IRB, ela fecha com 19 bilhões e 40 milhões de reais em dívida, 84%, atingindo seu ponto maior de endividamento, né? E aí, consequentemente, a dívida agora ela tem um peso bem mais elevado, né, em relação a todo o patrimônio da empresa. Chegando em 2022, a dívida recua aqui um pouquinho em valores nominais, 18 bilhões 904, e o peso da dívida passa a ser de 82,3%. Então, olhando aqui, nós vamos ver que a dívida sai com 77, 77, 81, 84 e agora 82, mostrando que a empresa aqui ela vem tentando aqui fazer uma redução no seu endividamento geral, né, tanto de curto e de longo prazo também. Olhando os resultados produzidos pela IRB ao longo desse período, lá em 2018 ela vinha com faturamento de 5 bilhões e 700 e vinha com lucro de 1 bilhão e 100. Então ela faturava 5.700 e ganhava 1.100. No ano de 2019, o faturamento vai para 6.600 e a empresa fechava com lucro líquido de 1 bilhão 210 milhões de reais. Então até aqui a IRB ela vinha se destacando no mercado aqui como uma empresa em franco crescimento. A partir de 2020 que a situação da IRB ela começa a se deteriorar. Aí mesmo com a elevação do faturamento de 8.480, aí nós passamos a ter o quê? O prejuízo, 1 bilhão e meio, que foi as perdas registradas pela IRB lá no ano de 2020, quando esse índice aqui, ó, sinistro e despesas da operação, elas ultrapassaram o valor da receita. Então, ó, tudo aquilo que ela gastou com sinistros e operação e despesas da operação passaram a ser superiores, né, a tudo aquilo que ela gerava de receitas. E aí, consequentemente, fecha com prejuízo de 1 bilhão e meio. Em 2021, o faturamento ele recua um pouquinho para 7 bilhões 987 milhões e o prejuízo recua para 682 milhões de reais. Chegando agora em 2022, 7 bilhões e 47, então veja que o faturamento de 8 cai para 7.900, cai para 7 bilhões, e o prejuízo aqui é na faixa de 630 milhões de reais. Então a IRB, ela vem aí na luta para tentar sair desse prejuízo aqui, o que durante o ano de 2022 ainda não foi possível. Mas abrindo aqui esse exercício de 2022 que eu trago para vocês também, nessa DRE dividida aqui por trimestres, então nós vamos ver o que foi o ano de 2022 para a IRB. No primeiro trimestre, um faturamento de 1 bilhão e 700, e aí ela registra um pequeno lucro aqui de 80 milhões de reais, o que já dava ali um sinal de alento para a empresa, de que ela estava reencontrando o seu caminho, tendo já eliminado, né, os esqueletos que estavam no armário, lá em decorrência dos seus problemas lá de 2019, 2020, por aí. Já no segundo trimestre, o faturamento de 1 bilhão e 600, e aí ela registra uma perda de 373 milhões. No terceiro trimestre, um faturamento de 1 bilhão e 700 e uma perda de 297 milhões de reais. E agora no quarto trimestre, um faturamento de 1 bilhão 880 e a perda ela fica apenas em 39 milhões de reais, o que, ao divulgar esses resultados aqui, deu um alento para o mercado que a empresa estava na iminência de parar de ter prejuízos. E naturalmente que a somatória desses 4 trimestres aqui dá o fechamento do ano de 2022, com faturamento de 7 bilhões e uma perda de 630 milhões de reais. Então ainda não foi dessa vez que a IRB consegue sair do atoleiro na qual ela havia se metido, né? Mas aproveito e trago para vocês aqui também esse quadro
com os indicadores aqui relacionados às ações. Hoje, por exemplo, uma ação da IRB em valor patrimonial R$ 49,92, já considerando que foi feito o grupamento das ações, onde 30 ações passaram a valer uma ação só. E aí, com isso, o valor patrimonial passa a ser de R$ 49,92. O valor de mercado da IRB, R$ 21,73. Então, isso quer dizer o quê? Que algo que vale R$ 49,92 é vendido hoje no mercado a R$ 21,73. Com PVP, preço por valor patrimonial, de 0,49, quer dizer, as ações da IRB são comercializadas com deságio de 51%. O lucro por ação está ali negativo, né? Então ela teve uma perda de R$ 11,70 por ação em função do prejuízo ainda desse ano de 2022. E a rentabilidade da ação naturalmente negativa, né? 53,84%. Então os acionistas que tinham as ações da IRB perderam durante um ano, através dos prejuízos apresentados pela empresa, 53,84% do seu investimento. Não temos mais o histórico de dividendos, por quê? Devido aos prejuízos que a empresa vem acumulando. A relação PIL não existe, porque para ter tempo de retorno, há que se ter o retorno. Enquanto não tem retorno, não há como se calcular tempo de retorno. Free float, 67% das ações da IRB são negociadas livremente no mercado e o tag along da IRB é de 100%. Isso quer dizer, se a IRB fosse vendida, seria garantido para os acionistas minoritários o mesmo tratamento dos majoritários. Aproveito também e trago nesse quadro aqui para vocês um gráfico extraído lá do Google. E nesse gráfico aqui ele já é corrigido, né, com toda a questão do grupamento das ações, ele já é corrigido. Voltando lá, bem no comecinho do gráfico lá, então as ações da IRB, corrigido já pelo grupamento, ela seria equivalente a R$ 374. E aí, naturalmente, que essas ações aqui, elas vão subindo aqui durante todo o período aqui de 2019, chegando até o início de 2020, com o seu maior valor, batendo ali em R$ 1.242 uma ação. Naturalmente que não seria bem uma ação, porque nós teríamos que desconsiderar aqui os agrupamentos de ações que foram realizados. Mas, enfim, usando o mesmo padrão, para não termos aqui a distorção nas informações, o comportamento do valor das ações seria basicamente isso aqui. Aí essa queda que você vai ver bem no meio do quadro ali, ali são dois fatores que vão impulsionar essa queda aqui. O primeiro deles, a questão da pandemia. Quando vem a pandemia, diversas ações tiveram uma queda no seu valor. E no caso da IRB, ainda teve mais o agravante de todas as confusões que estouraram em relação à IRB no começo de 2020. Então as ações que eram lá corrigidas, né, já pelos agrupamentos, de 1.242, elas despencam para R$ 202. E desde então você vai vendo ali que ela passa ali por umas pequenas oscilações, mas ela sempre numa tendência de queda. E aí ela vai caindo, 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 chegando agora com uma cotação nesse último dia 9 de março, quando da gravação desse vídeo aqui, com as ações cotadas na faixa de R$ 21,73. Então, por aí, dá para ver como foi deteriorado, né, o valor das ações da IRB ao longo de todos esses últimos anos aqui, principalmente de 2020 para cá. Então, por aqui você vê quando que as ações da IRB tiveram seu melhor momento e como que está sendo agora os piores momentos da ação da IRB. E, consequentemente, você vê também como que é esse comportamento do valor das ações ao longo de um período de 5 anos. Tá, então, mais uma empresa analisada, a IRB Brasil Resseguros. Essa é uma empresa que estava sendo esperada aí pelo mercado, né? Até porque é uma empresa que ela tem uma quantidade muito grande de acionistas, uma quantidade muito grande de pessoas que acabaram investindo dentro da empresa, acreditando, né, na potencialidade. No fim, a empresa acabou causando uma decepção muito grande no mercado aí, e naturalmente que a gente fica na expectativa que a IRB consiga reencontrar o seu caminho, né, porque é um setor que não tem como ter prejuízo, é um setor que não tem como perder dinheiro, tudo é questão de uma boa gestão da IRB. A gente fica na expectativa que ela consiga ter uma boa gestão, que ela consiga se recuperar, porque todas as empresas brasileiras são geradoras de emprego, geradoras de renda e geradoras de desenvolvimento. E o que nós mais queremos hoje é que o Brasil realmente possa encontrar o seu caminho de desenvolvimento, e isso só é possível através das nossas empresas. Então ficamos aqui na expectativa, aqui acompanhando meio de perto a situação da IRB, para poder brevemente vir aqui apresentar balanços onde a empresa mostre toda essa recuperação e que a empresa comece a mostrar resultados positivos, que é o que todos nós
e esperamos. E para quem investe nas ações da IRB, ficamos aqui também na torcida para que você possa voltar a ser feliz e ter o retorno do seu investimento, porque todos esses investimentos eles servem justamente para quê? Para construir um patrimônio e para lá na frente você poder ter uma vida cada vez mais digna, uma vida cada vez melhor, que é o que nós desejamos para vocês. Dito isso, bons investimentos para vocês.